Pessoal, estamos então aí na semana primeira do dia 7, último dia da semana, portanto, de legislação administrativa. Estamos falando da 8.112, parte 2, e agora vamos ver gratificações, ok? Além do vencimento e das vantagens, então nós temos a remuneração igual a vencimento mais vantagens. Então, além desses dois previstos nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Primeiro, retribuição por exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Então, função, lembramos que é só para servidor com cargo efetivo. O que é com cargo efetivo? Servidor detentor de um cargo efetivo, servidor que passou no concurso público e foi nomeado e tomou posse, está em exercício. Gratificação natalina. Quem é da gratificação natalina? 13º salário. Aqui foi revogado que era adicional por tempo de serviço. Então, cada ano você ganhava 1%. Não existe mais, povo. No GDF tem? Tem. Então, lá não foi extinto, aí não foi revogado. A regra é um pouquinho diferente, mas tem. Adicional, pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Adicional, talvez tenha vários adicional por prestação de serviço extraordinário, isso aqui é hora extra. Adicional noturno, das 22 às 5 da manhã. Adicional de férias, 1/3 aí sobre a remuneração, tendo por base o mês de dezembro. E outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Por exemplo, quem trabalha aí, pessoal do Exército, que trabalha em região de fronteiras, podem ganhar até 20% a mais aí no solto. Gratificação, por fim, por encargo de curso e concurso. Vamos ver cada um deles rapidamente. Primeiro é a retribuição pelo exercício de função de chefia e assessoramento. Como nós falamos, é devido ao servidor que é ocupante do cargo efetivo, porque segundo a Constituição Federal só pode ter função, ser designada uma função, quem é ocupante de um cargo efetivo, certo? Investido então uma função de direção, chefia ou assessoramento, de cargo de provimento, comissão ou de natureza especial. Então, retribuição de função de chefia, veja, chefia e assessoramento. Então aqui ele está falando lá volta aqui na lei, retribuição pelo exercício de função de chefia, direção, chefia e assessoramento. A doutrina entende que está depois, além dessa função, nós temos ainda nessa situação aí que é a retribuição pelo exercício, os cargos em provimento e comissão, ou os DAS no caso, e também os DAS quando são dos ministérios, por exemplo, pode ter outra nomenclatura. E também nós temos aí os cargos de natureza especial, que é quem são na esplanada, são os secretários executivos, ok? É a compensação pelo esforço maior decorrente da atribuição, tem maior responsabilidade, maior retribuição. Gratificação natalina, que é o 13º, equivalente à iniciativa privada, e ele deve ser pago na proporção 1/12 por mês de trabalho, e para efeito de cálculo, a fração de superior a 15 dias é considerada um mês. O que significa isso? Se o servidor ficou 11 meses e 16 dias, ele vai receber o que? Referente a 12 meses, a integralidade de 1/3 de férias, ok? Então, 1/12 por mês. Então, aqui é 1/12 multiplicado por quanto?
por 12, que dá 12 por 12, que dá 1 inteiro, que é equivalente a 1/3, ok? Aí se ele trabalhou 1/12, 10, então vai ser aqui, seria 10/12. Aqui se eu divido por 2 dá 5, por 2 dá 6, dá 5/6 de 1/3, ok? Então aí eu vou fazer essa conta aqui, vai dar 5/18, ou seja, multiplico, transformo ele em decimal e multiplico pela remuneração do último mês. Então de dezembro, vamos supor lá, dezembro eu recebi 10.000, então 10.000 multiplico por quem? Pelos meses 1/12 referente à quantidade de meses trabalhado. Então se foi integral, então vezes 1/3 aqui, então 30% de 10.000 seria quanto? 3.000 reais, 3.000 uns quebrados, tá? Que é 1/3, vai dar 333,33, não é isso? Isso aqui não é importante, o importante é só o entendimento, beleza? Para você entender como que funciona, para você entender, por exemplo, 10.000, se eu pego e diviso por 3, vai dar aquela dízima periódica, tá? Então aqui vai ser aquela 3, mas aqui não é importante, só para você entender aqui. O que significa isso? Que eu vou considerar aí a gratificação natalina. Eu vou puxar na próxima aqui. A base de cálculo é a remuneração no mês de dezembro. Então veja, vamos supor que você tem um salário aí de uma remuneração, tá? De 10.000. E aí você ganhou mais uma gratificação de 3.000, que totalizou 13. A pergunta é: essa gratificação ela é utilizada como base para o 13º? Sim. Então eu vou pegar aqui, vamos supor que eu recebi em janeiro 13, fevereiro 13, novembro perdi a gratificação, fiquei com 10, dezembro 10. Qual é a base? Aqui vai ser 10, então meu 13º será de quanto? De 10.000 reais. Agora ocorreu o inverso, era 10 aqui 10, aqui 10 e aqui virou 13. Quanto que vai ser meu 13º? 13.000 reais, porque a base de cálculo é o mês de dezembro, ok? Então deve ser paga até dia 20 de cada ano, certo? Então até 20 o que? Até o 20 de dezembro, ok? Então a remuneração do mês de dezembro, sendo que a gratificação natalina deve ser paga até o dia 20 de cada ano, no mês de dezembro. O servidor exonerado vai receber o que? Esse valor proporcional ao tempo de trabalho, ok? Então, ou seja, se ele trabalhou 6 meses, ele vai receber 6/12, ou seja, 6/12 é o que? Metade do que ele tinha por direito. Então, por exemplo, aqui, se a remuneração dele na época aí era 10.000, então o 13º nesse caso aqui seria o que? De 5, que é a metade, porque ele trabalhou apenas 6 meses. Continuando ainda que o 13º, ele fala que o artigo 63 afirma que a gratificação natalina não será considerada para o cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. O que significa isso?
exemplo, em dezembro você recebeu os seus 13.000 mais 13.000, totalizou 26.000, ok? Aí o que aconteceu? Aconteceu que você foi removido. Aí você tem direito a 3 vezes a remuneração. Você vai pegar o 26 e multiplicar por 3? Não, porque aqui está dizendo que não será considerado cálculo para qualquer vantagem pecuniária. Então o 3 vai multiplicar apenas pelo 13, ok? Que ia dar quanto? 39.000 aí de ajuda de custo, ok? C. Adicional de insalubridade, quando tem risco à saúde, periculosidade, quando tem risco à vida, ou é um ou é o outro, não pode ser acumulado, ok? E ou atividade penosa em decorrência da lotação do servidor, ok? Então ele está lá num subsolo extremamente, ou numa garagem que ele consiga demonstrar que está numa atividade aí penosa, ou esse aqui normalmente, isso aqui no caso, por exemplo, de fronteira é muito peculiar aí, e aqui no caso da garagem, que entraria o que? A insalubridade por risco à minha saúde, ok? Então, tais adicionais são devidos a servidores que trabalham em condições insalubres ou em contato com permanente substâncias tóxicas, radioativas, raio-x, por exemplo, está aqui, ou ainda com risco à vida, sob o tema interessante decisão do Tribunal de Contas da União, que ele trouxe o quê? Os adicionais de insalubridade e de periculosidade constituem vantagens pecuniárias de caráter, obviamente, o que? Transitórios, porque cessada a insalubridade ou cessada a periculosidade, não há o que se falar ainda no que? Na vantagem pecuniária. Então, se o servidor recebeu a vida inteira, aquilo ali foi para inatividade, agora quando ele estiver na inatividade, não tem mais justificativa legal para a continuidade do pagamento da vantagem. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. O que é serviço extraordinário? É a minha hora extra. Quanto eu vou receber? Vou receber com acréscimo de 50% até o limite de 2 horas diárias, ok? Quais os casos? Os casos em situações excepcionais, e nos casos, além de ser excepcionais, tem que ser temporária. Caso não se configure uma situação excepcional e temporária, então significa que eu tenho servidor insuficiente no órgão, significa dizer que eu tenho que contratar mais servidores, ok? Então, no máximo 2 horas, situação excepcional e temporária. Você recebe por hora R$100, por exemplo. A tua hora extra vai valer quanto? Acréscimo de 50. Então vai valer R$150. Fiquei 2 horas no dia, eu ganhei quanto? R$300, ok? O adicional noturno, o examinador adora colocar isso aqui como sendo 21 horas, não, é 22 horas, de um dia até 6 da manhã, não, até 5 da manhã, ele coloca 6, está errado, perfeito? Sendo o valor da hora trabalhada acrescida de 25%. Então, no nosso exemplo, se você ganha R$100 a hora, então se eu vou adicionar 25, eu vou ganhar quanto? R$125 a hora, e é computada ainda o que? 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, ao invés de eu estar ganhando R$100, eu estou ganhando quanto? 125. Então, observe-se que cada hora então é computada em 52 minutos e 30 segundos. Ok? Agora aqui, em se tratando de serviço extraordinário,
incide o valor da remuneração da hora acrescida daquele adicional. O que significa isso? Significa que eu vou ganhar 25% em cima de quem? De 100 mais a hora extra, que é quanto? 50% ou mais 50%, que deu 150 vezes 25%, perfeito? 25% vai dar em torno aí de R$37 mais ou menos aí, ok? 37 que vai acrescentar, são 150 vezes 25, isso aqui é besteira, tá, povo? Seria vezes 25, seria quanto? 187,50, beleza? Isso aí é para ter o entendimento. Então, em se tratando dos serviços extraordinários, incide sobre o valor da remuneração da hora acrescida daquele adicional, que é da hora extra, e em cima disso vai incidir o valor do adicional noturno. O adicional de férias, tranquilo, 1/3 das férias no período de férias, independente da solicitação do servidor. Então, se o cara é ocupante de um cargo comissionado ou função de confiança, deve ser considerada a vantagem no cálculo do adicional de férias. Isso é tranquilo. Por exemplo, você ganhou os 10 mil, mais de gratificação aí o do cargo, mais 3. Então, o seu 1/3 de férias vai ser o que? 13 mil, que multiplica 1/3. Esse resultado vai ser aqui em minhas férias. Perfeito? Gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, é devido ao servidor que, em caráter eventual, atua como instrutor de curso de formação. Então, eu atuo como instrutor na ENAP, na ESAF, na ENAGRO, nessas 3 escolas de governo, como instrutor de curso de formação na ENAP, para novos professores na área de logística, para desenvolvimento, programas de desenvolvimento de líderes na logística, também na ENAP, para treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal, treinamento de servidores na ENAP, ESAF, na ENAGRO, ok? Então, eu recebo por hora trabalhada lá, certo? Então, eu dou uma instrução lá de um curso de um treinamento que dura em torno aí de 30 horas, então eu vou ganhar 30 horas. Essas 30 horas, obrigatoriamente, eu tenho que estar em regular exercício. Eu não posso estar em licença, não posso estar de férias, eu tenho que estar trabalhando, ok? Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para a elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidato. E quem utiliza muito isso daqui é a nossa amiga ESAF, quando ela faz aí concursos aí para, por exemplo, o último concurso que teve aí, que não foi feliz, inclusive PPGG, que é o gestor especialista em políticas públicas, gestão governamental, em 2013, que ocorreu aí, inclusive, o cancelamento aí por suspeita, infelizmente. Mas aí quem faz isso, ESAF, paga aí os professores com essa gratificação aí. Lembrando que essas gratificações é para quem? Quem se enquadra como servidor da onde? Da Lei 8.112 de 1990, perfeito? Eu não sou servidor, vou participar aqui
da ENAP, dar uma aula lá na ENAP, vai ser pela JEC, que é a gratificação que a gente usa como isso aqui, ó, JEC. Vai ser pela JEC que ele vai receber? Não, porque ele não é servidor, percebe? Então vai ser uma contratação divergente de acordo com a Lei 8666, vai se enquadrar no artigo 25, concomitante com o artigo 13º, que é o que? É uma inexigibilidade por causa aí de treinamentos aí, ok? Participar de logística da preparação na realização do concurso, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, avaliação do resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas, entre outras, as atribuições permanentes. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame de vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Então a gratificação lá são para fiscalizações de concurso, para participar de banca examinadora, para dar aula para outros servidores. Quais são aí então os critérios para a concessão dos limites de gratificação? Então, primeiro, o valor da gratificação será calculado em horas, certo? Em horas, observada a natureza e a complexidade da atividade exercida. Exemplo, a complexidade exercida. Exemplo, eu dou aula lá na ENAP para 2 cursos. Um deles é o que? Gestão de materiais. Quanto que eu ganho nesse daqui? Eu ganho R$100 a hora. Eu dou aula também para o outro curso, que é o curso de líderes na logística pública. Então esse aqui para o pessoal que é DS 4, 5, 6. Quanto que é a hora aula desse daqui? R$150 a hora aula. Ok? Então, porque um é para servidor, ó, dada a complexidade, um é para servidor, para a área de capacitação, treinamento, e o outro é para aperfeiçoamento aí para a área de pessoal de líderes. Então vai ser uma complexidade ainda maior. Aqui na mesma ENAP, eu tenho outro curso, por exemplo, agora no mês de julho vai ocorrer um outro curso que eu vou dar para servidores estaduais. Esses servidores estaduais, para esse daqui eu vou ter que montar material de acordo com a legislação dos estados, certo? Então, de acordo com a legislação do estado, então vai ser um trabalho mais complexo, que vai envolver várias variáveis aí. Então a remuneração aqui nesse daqui é R$300 a hora, ok? Tô falando aqui só como um exemplo, tá, povo? Isso daqui não é só para mim, mas é para todos os servidores. Inclusive isso daqui, ó, eu dou aula na ENAP desde 2013. Na ESAF, esse valor aqui é de R$150 a hora. Na ENAP, quando eu comecei a dar aula na ENAP, era R$100. Tem um amigo meu que eu falei para ele: caramba, desde 2013 não aumenta esse valor. Ele falou: cara, eu tô aqui desde 2008 e naquela época a gente falava a mesma coisa, ou seja, está congelado aí. Então a retribuição não poderá ser superior ao equivalente de 120 horas de trabalhos anuais. Exemplo, eu dava aula lá em 2013 e 2014, aqui em Brasília eu era o único professor de gestão de materiais. Aí o que acontecia? Eu extrapolava as 120 horas. Aí o que acontecia? O presidente lá da ENAP tinha que o que? Aprovar mais 120 horas. Então é o que está previsto na lei, que é devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalhos anuais.
Exemplo, em 2018 eu também extrapolei essas 120 aqui, porque eu tive gestão de material, mais programa de líderes na logística pública e mais ESAF, então computa tudo. Então, se deu, aqui já tinha dado 120 nesses dois primeiros, a ENAP teve que fazer o que? Uma autorização, e aqui a ESAF da mesma forma, ok? O valor máximo, então não é mínimo, é máximo, da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. Como eu falei, como é o valor máximo, isso daqui não impede que seja menor. Então, é isso que está sendo praticado. Vamos supor se fosse o maior vencimento básico da administração pública federal. Vamos supor que a remuneração é vencimento mais vantagem. Vamos falar que se vencimento fosse 10 mil reais, por exemplo. Isso aqui era a base que eu poderia pagar até quanto? Nesse caso aqui, caso de instrutor de curso de formação, caso de desenvolvimento, caso de treinamento. Então, nesses casos aqui, eu vou ser o que? Eu vou ser pago R$220 por hora, ok? Por hora. No caso de 1.2, aqui é uma atividade mais acessória de logística, na área de fiscalização, então vai ser um pouco menor. Então vamos supor, se fosse aqui os 10 mil, seria R$120 aí a hora, tá vendo que seria menor? Então essa é a ideia, beleza? Por fim aqui, então registre-se que a gratificação de encargos de curso e concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito, não podendo ser utilizado como base de cálculo para qualquer outras vantagens, inclusive para fim de cálculo de proventos, aposentadoria ou pensões. O que ele está dizendo aqui? Vamos supor aqui, ó, eu em 2000 e vamos colocar aqui 2015, vamos supor, eu dei aula para um curso de formação de professores na logística pública. Eu dei aula de gestão de material, eu dei aula aí para os estados, dei aula para escrito na ENAP, e aí dei aula na ESAF. Vamos supor que tudo isso aqui aumentou aqui no ano 50 mil reais, certo? Se eu pego, vamos pegar aqui 50, não, vamos diminuir para facilitar nosso cálculo aqui. Vamos supor que fosse 12 mil reais, certo? 12 mil reais, acresceu por mês uma média de quanto? Média de R$1.000 na minha remuneração. Vamos supor que eu recebo aí 10 mil reais, significa que em média eu recebi 1.000 a mais, significa que eu recebi em torno de 11 mil reais. O meu 13º eu posso computar com base nessa gratificação de encargos de cursos e concurso? Resposta não, certo? É um recebimento pelo serviço prestado à parte, tenho que estar em exercício, depois eu tenho que compensar esse horário, ok? Eu computo em cima dos 11 mil 1/3 de férias? Resposta também não, eu tiro fora. Veja que é o contrário, por exemplo, que você está numa atividade penosa, insalubre, aí vamos supor que fosse mais R$1.000 reais aqui, aí você seria 11 mil, aí você computaria? Aí computaria, ok? Então seria isso, meu povo. Um abraço e fiquem com Deus.